Oi, gente! Bom, então como o professor tinha falado, né, a partir de agora a gente vai começar uma nova série, uma nova etapa, que são as nossas videoaulas, né? E aí o professor está intitulando então esse quadro agora de Tempo de Estudar História, que é o tempo mesmo que nós vamos ter então para a gente agora estudar história, né? O professor então ele vai trazer não toda semana, né, mas de acordo com a necessidade que a gente precisa para discutir alguns temas, o professor então vai gravar alguns materiais. Lembrando que sempre esse material vai estar também junto com o caderno de atividades de vocês lá no Google Classroom. Então, o professor também posta aqui no canal e aí posta lá também para vocês conferirem, tanto aqui no YouTube quanto também lá no Google que vocês já conseguem acessar então esse conteúdo. A aula de hoje, na verdade, é uma recapitulação um pouquinho do que a gente já tinha discutido antes dessa quarentena, né? Mas então o professor vai retomar algumas questões e aprofundar, e aí a gente vai tocando, tá bom? Outro detalhe que o professor também queria falar é que, na verdade, esse material o professor adaptou, né? Vocês estão vendo ali, da editora FTD, né? Eles têm todo um conteúdo digital bem legal e o professor colocou ali também o link se vocês quiserem acessar. Então, esse material que o professor trouxe é adaptado da editora FTD, tá? E aí a gente vai fazer agora um bate-papo. O professor agora vai fazer nesse formato porque vocês me assistem, né? Conseguem ter interação com o professor, mas ao mesmo tempo também vão vendo todos os conteúdos que a gente vai discutir hoje. Outro detalhe também, tá? É aula, então deixa eu tocar minha cinetinha, tá bom? Já começou a nossa aula de história. Sei que vocês já estão com o caderno aí aberto, todo o estojo, caneta, enfim, porque vocês vão precisar. E quem preferir também, o livro já aberto, que aí a gente já vai discutindo algumas questões. Outro detalhe também, que tu vai ter que assistir todo o vídeo, porque no final, ou durante o vídeo, eu vou colocar uma hashtag, e quem escrever essa hashtag aí eu já sei. Assistiu então até o final comigo, tá bom? Então fica atento, porque a aula tá começando. Então o que a gente vai discutir hoje? Mas afinal, o que é história, né? Então vamos para alguns conceitos. Então, nessa unidade da FTD, eles discutem, né, a gente vai aprofundar um pouquinho hoje, mais especificamente sobre o que é história. Teorias sobre as nossas origens e América e os primeiros habitantes também fazem parte da nossa grade, mas isso é mais para frente, tá? Então vamos lá, só recapitulando algumas questões. Sobre a história, né? É uma área de conhecimento que estuda o processo de mudanças ocorridas nas sociedades. A gente já tinha discutido isso na sala de aula, lembra? No livro de vocês até ele também fala que a história estuda realmente mudanças e permanências. Ao longo dos próximos anos, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, né? Ensino médio, enfim, vocês vão perceber justamente essa relação com a história. A história sempre vai para o passado, vendo as questões que mudaram ou que permaneceram com relação à sociedade, ao homem, enfim, aos dias de hoje. Então a história ela estuda a relação das permanências, das mudanças e permanências. Certo? Só revisão, né? Investiga as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou ou mudou pouco. Né? Então, assim, a gente vai ver costumes. No livro de vocês, acho que até fala um pouquinho sobre as brincadeiras, né? Tem algumas brincadeiras que mudaram ao longo do passar do tempo. Os jogos eletrônicos, por exemplo, né? As crianças de antigamente não jogavam dessa forma. Então, coisas que mudam e coisas que permanecem. Então, essa é a relação que a história também acaba fazendo. Permite perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos. Como eu falei aqui, um exemplo, por exemplo, das brincadeiras, mas do vestuário, da tecnologia, né? Então, assim, como que eram os telefones antigos? Foi o desenvolver, não sei se vocês já viram, por exemplo, o celular na década de 90 quando surgiu, né? Era aqueles tijolão. Então, assim, a gente também faz essa relação de como que era a sociedade, como que vivia-se nos tempos antigos e com os tempos atuais. Estabelece a relação entre o passado e os tempos atuais para compreender as sociedades. Então, o professor sempre diz, né, que, na verdade, as questões atuais, né, do tempo presente, nós levamos lá para o passado e aí a gente ressignificamos e trazemos novamente para o presente. Que forma, professor? Como é que os homens pré-históricos viviam, por exemplo, naquele período? Né? Então, é uma pergunta, né, que a gente queria saber, por exemplo, nossos costumes hoje, como a gente age, come e tudo mais, e aí a gente joga lá para o passado para ver como que eles viviam, e aí a gente faz essa ressignificação. A história é, portanto, o estudo dos seres humanos em um lugar e tempo. Grifa isso, eu sei que muitos já têm no caderno, mas quem não tem, anota então realmente, tá? A história é o estudo dos seres humanos em um lugar e tempo.
Lembra que o professor tinha falado quando é a relação do homem, quando é a relação do espaço e do tempo, por exemplo, a disciplina de geografia. História, ela estuda a relação do homem, o homem, lugar e tempo. O homem, espaço e tempo. Certo? Pode grifar então, escrever aí quem quiser. Agora a gente vai já para algumas coisas novas. Quem assistiu o professor nas lives, a gente já tinha visto um pouquinho, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Existem vários calendários ao longo de toda a história da humanidade. Existiram, né, para cada povo, para cada organização, um tipo de calendário. Temos, por exemplo, o calendário indígena, que é mais regido pela natureza. Temos o calendário maia, por exemplo, o calendário chinês, né? Mas o professor ele vai se concentrar nos 3 principais calendários que hoje ainda existem nas sociedades, né? Existem outros, como o professor tinha falado, o próprio chinês também. Mas a gente vai se concentrar em 3, os 3 principais, tá? Se vocês tiverem curiosidade, até podem pesquisar mais. Alguns já tinham visto durante as lives, pesquisaram sobre o calendário chinês, que ele é organizado mesmo, né? Ao contrário do nosso, que é por signos e por mês e tudo mais, eles cada ano tem um animal. Então é uma outra lógica. O dos maias também. Então, assim, fica o convite. Mas o que a gente vai se concentrar hoje são quais calendários? Calendário judaico, né? O calendário cristão ou gregoriano, na verdade é gregoriano ou cristão, né? Mais conhecido como calendário cristão. E o calendário muçulmano ou islâmico, né? Bem rapidinho, tá? O calendário judaico, o que é importante eu saber? Se quiserem colocar esse gráfico ali, tá bem legal, tá bom? Mais à frente a gente vai estudar os mapas conceituais, mas essa é a lógica mesmo, de a gente resumir em esquemas o nosso conteúdo. O calendário judaico, ele conta o tempo a partir do ano 3760. Alguns vão colocar 3.760, 3.761, tá? Tem essa variação. Antes do nascimento de Cristo. Por quê? Porque para eles, no ano 3760 a.C., teria surgido o mundo, né? Segundo os judeus, então eles contam a partir de 3760, né? Então aí até por conta das crenças e tudo mais, eles colocam que a humanidade surgiu a partir dali. O calendário gregoriano ou cristão, né, o próprio nome já fala, cristão, Cristo, né? Ele marca como fato importante o quê? O nascimento de Cristo. Percebam, o judaico ele coloca como a criação do mundo, né? O cristão como o nascimento de Cristo. Para todos os calendários, para todas as marcações de tempo, eu preciso, ou na verdade eu coloco como um fato que marca o início da minha contagem de tempo. Então vocês estão vendo ali, ó, o judaico é a partir de 3.760. Os cristãos a partir do que a gente chama o ano 1, porque é quando começa mesmo. O nosso calendário hoje, atual, né, e a maior parte dos países ocidentais, considera o calendário gregoriano. E aí, então, o ano 1, onde Jesus teria nascido, e a partir dali eu começo a contar o tempo. Certo? O calendário muçulmano já não. Tá? Ele não considera nem o calendário judaico e nem o calendário cristão. E o cristão também não considera o judaico e não considera o muçulmano. A marcação é a partir do nascimento de Cristo. O judaico, a partir da criação do mundo. E os muçulmanos, segundo eles, né, gente? Sempre é a questão cultural de cada povo. E o calendário muçulmano, ele vai contar a partir do ano 622 depois de Cristo. E vocês já vão entender por quê. Porque nessa data, 622, para eles têm como líder máximo o profeta Maomé, né? E aí, para eles, essa data foi importante porque foi quando Maomé saiu de Meca para Medina. Ah, professor, é muita informação. Não tem problema, esse assunto a gente vai voltar lá no 7º ano. Fica calmo, respira, tá? Mas só o que é importante vocês saberem hoje é que, por exemplo, para o calendário muçulmano, eles contam, isso precisa estar bem marcado mesmo, que 622 é o ano 0 para eles, porque Maomé sai de Meca para Medina, ok? Eu fiz essa linha de tempo, essa foi o professor que fez, tá bom, gente? E eu espero que vocês realmente aproveitem, porque tá todas as informações. Se quiser, primeiro assiste então toda a minha apresentação. Se quiser, depois volta nesse ponto e aí congela a imagem e aí copia no caderno, porque aqui tá bem exatamente legível e para compreender mesmo algumas questões. Que aí isso depois vai ter atividade, avaliação e tudo mais, e aí tá bem resumido, tá? E aí vocês conseguem visualizar bem a questão de cada um desses calendários. Percebam,
O ano 3760 a.C. é considerado para os judeus, então, o marco zero, que a gente chama de marco zero para os judeus. Por quê? Porque para eles, ali está, né, grifado em amarelo, a criação do mundo. Então, eles não consideram como 3.760, 3.700, não, eles consideram como ano zero, né, o ano 1. E aí, a partir dali, eles começam a contar o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não pararam mais. Estão vendo aquela seta que corta mesmo o meio do slide? Aquela seta ali está dizendo o seguinte, que o nascimento de Cristo cortou tanto o calendário judaico quanto o calendário muçulmano, né? Por quê? Porque eles começam a contar o tempo só ali, né? Os judeus não. Então vocês percebam lá, 3.700, 1, 2, 3, 4. Quando chega no ano zero, para os cristãos, ou ano 1, né? Para os cristãos, eles não pararam de contar o tempo. Então ali era 3.760 e continuaram. 3.761, 3.762. Tá dando para entender? Naquela seta toda, estou olhando só a primeira seta primeiro, tá? Toda aquela seta lá, então vocês veem o percurso do calendário judaico. Ou seja, o calendário judaico, eles não pararam de contar no ano zero e hoje, no ano 2020 do nosso calendário, eles não estão no ano 2020. Por quê? Porque eles não pararam de contar o tempo, eles continuaram. Hoje eles estão em que ano? 5.780. Vou dar uma paradinha aqui, depois eu vou explicar melhor por que então eles estão nesse período, tá? Vamos para o nosso calendário, tá? Que é o mais adotado dos países ocidentais e vocês estão vendo ali, ó. Calendário gregoriano ou cristão, né? Ele marca como marco zero, né? Ou como principal fato o próprio nascimento de Cristo. A partir daí que o calendário começa a ser contado como o ano 1, né? E aí, para eles conseguirem dividir, isso foram historiadores depois, né? No final da Idade Média, início da Idade Moderna, que fizeram essa divisão, tá? Na verdade, foi pelo próprio Papa Gregoriano, né? Por isso o nome Gregório, desculpa, por isso o nome de calendário gregoriano. Então, assim, e a partir disso foi adotado como medida de tempo. Para os historiadores, então, para dividirem, organizar os fatos que aconteceram antes do nascimento de Cristo, aí vem a regrinha que vocês já devem ter aprendido nas séries iniciais, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo que é antes de Cristo, eu vou denominar como uma nomenclatura de AC, ok? Tudo que for depois do nascimento de Cristo, coloco DC? Não, tá? Não é obrigatório. Na verdade, tu não precisa. Tudo que vem depois de Cristo, é só tu colocar a data, que aí a gente já deduz que é depois de Cristo. Quando é antes de Cristo, AC, aí precisa. Tá? Então aí vocês estão vendo bem ali, né? Aquela seta ela divide o que é antes de Cristo e o que é depois de Cristo. Lembrando, isso para o calendário gregoriano ou cristão, tá? Para os outros calendários, eles não têm essa questão de depois e de antes de Cristo, porque eles não consideram a data de nascimento de Cristo como importante. Ok? Tá dando para entender? Então, ali no gráfico, vocês conseguem ver na segunda seta que, então, para o calendário gregoriano, ele só começa a contar o tempo a partir do ano 1, que é quando Jesus nasce. Então, 1, 2, 3, 4. Por isso que nós estamos no ano 2020, porque se passaram 2020 anos desde o nascimento de Cristo. Estão conseguindo entender? Agora vamos voltar lá para o calendário judaico. Por que o calendário judaico está mais à frente, professor? Porque olha, eles começam em 3.760 antes do nosso calendário, né? E eles continuaram, mas quando chegou no ano 1, quando nasceu Jesus, eles não pararam de contar o tempo, continuaram. Então a gente soma, aí está ali aquela continha que o professor fez na primeira seta. 3.760, que foram um período antes do nascimento de Cristo, mais o ano de 2020, que aí então é do nosso calendário, e que hoje então eles estão no ano 5.780. Né? O professor gosta de fazer a comparação, que, por exemplo, a gente coloca no nosso calendário, né? É que então estamos em abril de 2020. Eles, no caso, colocariam o quê? Abril de 5.780, porque eles estão à frente, né? Eles não pararam de contar o tempo. Tá dando para entender, gente? Se não estão com alguma dúvida e tudo mais, anotem e depois manda para o professor lá no Google Sala de Aula, tá bom? Mas qualquer coisa, vão mandando mesmo, e aí é um pouco complicado o professor explicar assim vocês não estando presencialmente, mas espero que a gente consiga fazer esse diálogo. Aí vem o calendário islâmico, né, o calendário muçulmano. Como o professor tinha falado para vocês, ó, ali dá para ver bem. Então, se o judaico foi em 3.760, os cristãos marca, né, então como ano 1, os
muçulmanos, islâmicos, eles consideram como o ano 622 como a data importante, 622 do nosso calendário, tá? Por quê? Se vocês olharem ali, aí o professor fez uma setinha, a partir do ano 622 eles não consideram como 622, eles consideram como ano 1, 2, 3, tá? Como o professor falou, isso mais à frente a gente vai estudar a importância de Maomé, a importância desse fato de ele ter saído de Meca para Medina, que é realmente então não o surgimento, mas aí a proliferação mesmo da religião islâmica. Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Mas assim, o que a gente precisa saber? Que essa data, 622, marca como o ano 1 para os muçulmanos, né, os islâmicos. Então, outra coisa que eu precisava saber, então, os três calendários, que aí vocês estão conseguindo visualizar bem, né? 3.760, o ano 1 e o ano 622. E o professor colocou ali em números pretos, porque para cada um desses calendários eles consideram então como ano 1, 2, 3. Tá conseguindo entender? Tranquilo? Aí que ano que, por exemplo, os muçulmanos estão? Eles estão no ano 1398. Como é que chegamos a essa conclusão, professor? É só tu pegar ali 2020 anos, que é o que hoje, por exemplo, no nosso calendário nós estamos, né? E diminuir 622. Percebam, se vocês olharem ali na seta, né? O professor até mostrou ali o percurso. É como se 622 anos até o ano zero, do ano zero até o 622, eu não considero, tá? Então eu bloqueio aquela conta ali. E eu começo a partir do ano 622, que para eles é o ano 1, e vou até os dias de hoje. Então, por isso, 2020 menos 622, que é essa partezinha ali atrás que eu ignoro, e então eles estão no ano 1398. Deu para entender? Mais ou menos? Qualquer coisa, me mandem dúvida. Então, resumindo, nessa tabela, por isso que é importante ela ter no caderno. Para os judeus, eles estão então hoje à frente, eles estão no ano 5.780. Nós, no ano 2020, 2020 anos desde o nascimento de Cristo. E, então, os muçulmanos desde 1398, eles estão no ano 1398, certo? Vamos anotando as dúvidas se precisar. Depois voltem na tabelinha também se for necessário. Então, o calendário cristão é o mais usado, né? Ele divide o tempo em dia, mês, ano, década. 10 anos, séculos, que aí a gente vai aprender isso mais à frente, e milênio, 1000 anos, né? Aí tem milhares de anos e tudo mais, né? Então, o nosso calendário é o gregoriano ou cristão, que é o mais utilizado. Os eventos anteriores ao nascimento de Cristo são marcados com a sigla AC, como o professor tinha mostrado, antes de Cristo. Para ordenar os fatos e acontecimentos, utiliza-se a linha de tempo, que pode ser construída em unidades de tempo como anos, décadas e séculos. Vocês até já tinham feito a linha de tempo de vocês da vida pessoal, né? E que é o trabalho dessa semana para vocês me entregarem. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, aí vamos para os nossos tempos, que no livro de vocês também tem. Tempo histórico relacionado às mudanças e permanências da trajetória dos seres humanos na Terra. Tá? Então, o tempo histórico ele está relacionado com o homem, né, e a sua trajetória histórica aqui na Terra. Tá? O tempo da natureza, a gente também já tinha discutido na sala de aula, né? É organizado com base nos acontecimentos naturais. Então, assim, o tempo da colheita, é o tempo de plantar, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre o Egito, né? O Egito ele era movido, por exemplo, o calendário deles pelos meses, então, quando o rio Nilo subia, né? Quando o rio descia, e aí eles poderiam plantar, porque a terra ficava fértil às margens do rio Nilo. Então, os tempos da natureza também são regidos, então, pela própria natureza. Se a gente olhar, por exemplo, as nossas estações, né? Então, os tempos da natureza são os ligados aos elementos e aos acontecimentos naturais da natureza. Naturais da natureza é meio redundante, mas é isso aí, tá bom? Bom, a organização do tempo histórico em 5 grandes períodos. Essa é uma divisão feita por historiadores europeus, né, e que dava conta, né, de dividir a história da humanidade. Mas essa humanidade é uma humanidade europeia, né, porque eu desconsidero, por exemplo, os outros continentes, eu desconsidero a América, desconsidero os outros povos, né, Oceania, enfim. Então eu estou centrado em eventos que aconteceram na Europa. Querem ver? Ó, a pré-história.
do surgimento ao gênero Homo há cerca de 2 milhões de anos atrás, né, até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 a.C. Embora a escrita, né, seja encontrada na Mesopotâmia, ali no Oriente Médio, mas eles consideram como marcação da pré-história para a história quando inventou-se a escrita. Aí vem só uma pulguinha que o professor vai colocar atrás da orelha de vocês. Se é pré-história, ou seja, antes da história, o radical pré, antes da história, quer dizer então que os povos pré-históricos não tinham história? Uma pulguinha para deixar atrás da orelha de vocês. A Idade Antiga vai começar a partir de quando? 3.500 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano no Ocidente em 476 depois de Cristo. Império Romano, né? Itália já ali na Europa, então eu já estou marcando um fato europeu. Idade Média, de 476 até a invasão da cidade de Constantinopla, atual Istambul, pelos turcos em 1453. Né? Para eles, então, a Idade Média começou a partir do ano 476 até 1453. Idade Moderna, de 1453 até o início da Revolução Francesa, em 1789. E a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais. Professor, é muita informação. Tranquilo. O que vocês precisam saber? Que a história clássica, ou pela quadripartite que a gente chama, né, que os europeus dividiam, os historiadores europeus dividiam, era pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tá? Até hoje a gente continua realmente fazendo essas divisões para se organizar, mas aí a gente já vai ver algumas questões que essa história, por exemplo, não contempla. E vai ser a nossa atividade também dessa semana, tá? Mas o que é importante a gente saber, por exemplo, que hoje, né, em qual período nós vivemos da história, professor? Idade contemporânea. Por isso que se fala tanto sobre dança contemporânea, né, arte contemporânea, nós somos contemporâneos do nosso tempo. O que isso quer dizer? Que nós vivemos a partir da idade contemporânea. Há alguns historiadores que já dizem que não, realmente a gente já nem está mais na idade contemporânea. Nós estamos na idade pós-moderna, né, estamos na idade tecnológica, né, era digital, né, e já colocam outras subdivisões. O professor estava lendo essa semana, né, essas últimas semanas, que toda essa transformação que está tendo por conta agora da própria pandemia, que está mudando totalmente a lógica social, né, do mundo, talvez já se possa marcar como um marco de divisão, por exemplo, agora com relação às pessoas que viviam antes dessa pandemia, de todas essas transformações. Mas, por hora, nós ainda somos contemporâneos, porque nós somos contemporâneos dos nossos tempos, né? E as pessoas que vivem em cada um daqueles períodos também, né? Se achavam que eles estavam sendo contemporâneos daquele período, não se achavam que eram pré-históricos da Idade Antiga. Essas divisões sempre acontecem posterior a fatos que aconteceram. Tá? Como o professor falou agora, por exemplo, agora aqui. Não tem como eu prever que ia acontecer todas essas coisas. Depois que acontece o fato, que aí os historiadores vão, não, isso realmente mudou tanto a sociedade, mudou tanto as transformações mesmo no mundo, que então a gente pode fazer uma nova divisão. Tá? Mas estamos na idade contemporânea. Essa organização foi criada então por historiadores, principalmente europeus, para dividir mesmo a história. Aí, gente, aqui só para ilustrar, tá? Um gráfico que o professor acabou encontrando que eu achei bem interessante. Então, a pré-história, né? A gente tem os registros históricos. Não temos a escrita, mas as pinturas rupestres, você já deve ter visto nas aulas de artes, né? Não são também inscrições? Não são vestígios que eles nos deixaram? Então, quer dizer que eles não têm história? Eles não têm a história escrita, né? Então, vocês vão ver que, então, pré-história foi que eles acabaram denominando, mas hoje a gente já ressignifica esse termo, antes da história. Eles também tinham história, e aí a gente consegue através de outros vestígios. Por volta de, olha, como vocês veem as transformações, né, as alterações, as mudanças, né, não é uma data fechada, alguns colocam 3.500, outros 4.000, surgimento da escrita, tá? Tem essa variabilidade de datas, tá? E aí então começa a Idade Antiga, né? A Idade Antiga até 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Essa linha aqui está mais resumida, gente. Se vocês quiserem copiar essa linha do tempo, tá legal, tá? Porque aqui ela tá bem mesmo mais divididinha. E isso a gente vai estudar até o 9º ano. Todas essas divisões a gente vai estudar. A pré-história e a história antiga, a gente vai estar mais centrado agora no 6º ano. A Idade Média mais 7º,
Idade moderna, oitavo, e nono ano, principalmente idade contemporânea. Então, a Idade Média, né, que a gente diz quase 1000 anos, né, de 476 até 1453. Quando que ela para de ser contada como Idade Média? Com a tomada de Constantinopla pelos turcos, como a gente tinha visto ali, tá? A Idade Moderna, né, de 1453 até 1789, com a Revolução Francesa. Não se preocupa que todas essas datas ainda, todos esses fatos a gente ainda vai estudar, tá bom? Fica tranquilo. E de 1789 até os dias atuais, a Idade Contemporânea. Se puderem, voltem também a essa parte do vídeo e aí copiem mesmo essa linha do tempo que está bem resumida e está bem clara para a gente visualizar os fatos e as idades divididas, então, pela história quadripartite, né? Na verdade, em 5 partes, né? Período da história, tá? Do Brasil. Aí a gente vai ver, ó, que, por exemplo, gente, eu tô falando... Deixa eu voltar no outro slide. Ai, não consigo voltar dessa forma. Tô gravando, não consigo voltar. Ó, ali fala, né, mais centrado à Europa. Só que percebam, cadê o Brasil nessa história? Cadê os Estados Unidos, né? Cadê a Oceania? Cadê os outros continentes, né? Como o professor falou, foram feitos por historiadores europeus de fatos que marcaram a Europa. Se a gente for olhar, por exemplo, do Brasil, isso a gente também vai estudar mais à frente, mas só para vocês verem que, então, existem outras marcações de tempo. O Brasil não entra nessa lógica, porque o Brasil, né, foi descoberto, a gente vai ver ainda mais à frente, né, mas ele foi encontrado, né, ou foi conquistado em 1500, então a gente já entraria na Idade Moderna, né? Então, na verdade, o Brasil tem uma outra subdivisão da história. Qual é? Vocês estão vendo ali, ó. Antes de 1500 é o que a gente chama de história pré-colonial, antes da colonização do Brasil, né? E aí, então, eu tenho que estudar, por exemplo, eu tenho que saber os povos indígenas que viviam aqui, os povos pré-históricos, como no caso aqui de Joinville, por exemplo, os sambaquianos, né? Então, tem todo um grupo antes dos colonizadores, que quer dizer que eles também não têm história, seria mais ou menos como os homens pré-históricos. Tem história, né? Só não tem a história escrita, né? Tem outras formas de registro que eles tinham, vestígios e tudo mais que a gente sabe realmente da presença deles. Então, como que a gente marca o tempo antes disso, professor? Antes de 1500 como história pré-colonial. De 1500, alguns historiadores até colocam ali, né, 1530, né, mas de 1500, 1530 até 1822 a gente considera como um período colonial, quando o Brasil era uma colônia de Portugal. Muita informação, professor, não tem problema, só estou trazendo algumas curiosidades aqui para vocês, tá? De 1822 até 1889 é o que a gente chama de período imperial, com o governo do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, né? Então aí quando o Brasil Império, né? Primeiro e segundo reinado. Isso a gente vai estudar lá no 8º ano, tá? Fica calminho. E de 1889 até os dias atuais, o que a gente chama de período republicano. Então, a história do Brasil, por exemplo, ela não se enquadra naquela de idade moderna, embora, né, a gente esteja, por exemplo, Brasil contemporâneo. Estamos dentro dessa lógica da idade contemporânea. Mas a divisão clássica ali dos europeus também tem as suas variações em cada um dos povos, cada um dos países. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem história pré-colonial, colonial, período imperial e república, período da república, tá bom? Deu para entender? Só uma curiosidade aqui para vocês. Aí vem já para nossas atividades que nós vamos fazer. Críticas a essa divisão clássica lá de Idade Antiga, pré-história, Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Qual que é a crítica a essa divisão? Ela valoriza apenas como fatos importantes aqueles ocorridos na Europa. Mesmo que tenham, por exemplo, ali da África, né, do Oriente Médio, ali a transição, mas são todos fatos que influenciaram na Europa. Isso é um dado que eles acabam realmente apontando. As fontes escritas são mais importantes que as outras fontes. Percebam ali, ó, da pré-história para a Idade Antiga, eles dividem como marco, né, antes da história, pré-história, a invenção da escrita. E aí vem a dúvida. Então quer dizer que os povos pré-históricos não tinham história? Certo? Então também por isso das críticas a essa divisão. Outra coisa que a gente também já viu, né? Então só recapitulando, né? Que é histórias, fontes históricas, né? A gente pode então aprender a história, professor, só a partir dos livros, só a partir da escrita?
Né? Então temos as fontes escritas, as fontes visuais, a cultura material, a cultura imaterial, que a gente até já tinha discutido um pouquinho, né? Sobre as festas, as tradições, né? E as fontes orais. Tá? Então, todas essas fontes acabam nos ajudando a construir fontes, né? Então, da onde que surge a história dessas ramificações. Fontes orais, o professor ele fez a dissertação dele de mestrado, né? Baseado em relatos de pessoas, que a gente chama de história oral. Então, como é que funcionou? O professor entrevistou pessoas que sabiam sobre a história da cidade, né? E elas, com as suas histórias, né? Com os seus relatos, o professor conseguiu escrever muitas das coisas que ele não conseguiu encontrar em jornal, não conseguiu encontrar em livro. Então, as fontes orais também, elas podem não substituir, mas ser um elemento junto com outros documentos que a gente pode encontrar da história, né? Aí as fontes visuais, objetos, vestígios, para a pré-história, por exemplo, isso é muito forte, né? A cultura material também, né? Porque então são os vestígios de todas as coisas que a gente acaba conseguindo encontrar. E as próprias fontes escritas, que são as mais tradicionais, ou as que são mais utilizadas, mas não são as únicas, certo? Bom, produzindo conhecimento histórico, né? Então, como que a gente faz essa produção? Pelo historiador. Como o professor já falou para vocês, né? Ele é professor e historiador, historiador professor, né? Então, por isso que ele escreve sobre história, por isso que ele reflete sobre a história, porque é a função do historiador, que escolhe o assunto que quer conhecer e delimita o tempo, né? Então, assim, a gente trabalha muito com recortes de tempo. Por quê? Imagina o professor, até existem trabalhos assim, né? Mas são trabalhos muito, então a gente sempre faz recortes da história, né? Eu vou trabalhar com a moda no mundo. Imagina, trabalhar, né, milhares de anos. Então a gente pega, não, eu vou trabalhar sobre a história da moda no Egito Antigo, a história da moda nos Estados Unidos. Então a gente faz recortes históricos, né, ou temporais ou espaciais. Reúne as fontes históricas, né, como o professor falou. Então, primeiro eu vou pesquisar jornal, livros, né, enfim, né, internet, seja qual for os documentos, e aí eu vou pegar também fotografias para analisar, eu vou pegar, como no caso do professor, entrevistas orais, entrevistar pessoas, quais são as fontes históricas? Aí eu organizo, seleciono e analiso as fontes. Constrói uma interpretação sobre o assunto. E aí vem a questão, gente, a crítica do professor sempre quando ele vê livros na biblioteca, na livraria, na biblioteca, enfim, né? A verdadeira história de tal coisa. A verdade sobre tal coisa. Qual verdade? Existem versões, né? Depende, a gente sempre coloca que na verdade o historiador ele é fruto do seu tempo, né? Então a gente na verdade escreve e analisa de acordo com o pensamento daquele período, daquele povo, da sociedade que está inserida e tudo mais. Então eu tenho que analisar isso como também variação da escrita do historiador. E existem versões sobre um fato, né? A gente busca ao máximo ser neutro em buscar diferentes fontes, mas nem todos os historiadores são assim, nem todas as histórias que dizem verdadeiras, será que são realmente verdadeiras? Que verdades são essas? Né? A verdade é questionada. Então eu tenho sempre, na verdade, pensar nesse sentido, que ele constrói uma interpretação sobre o assunto, não que de fato representa a verdade, certo? Além disso, para construir o conhecimento histórico, o historiador necessita do saber elaborado, né, de profissionais de outras áreas, como geógrafos, arqueólogos, né, sociólogos, antropólogos, né, então tem toda uma filósofos, tem toda uma área ao redor dos historiadores que nos ajudam então a entender diferentes partes do homem, né? Porque o homem é um bicho difícil e complexo de entender. Então a gente precisa também de outras áreas da ciência para nos ajudar a entender como que era no passado, a relação, por exemplo, cartográfica, geográfica e tudo mais. Então a gente tem esse auxílio de outras áreas da ciência, certo? Já estamos indo para a parte final, né? Isso está dentro da apostila, mas para vocês já irem pensando, que vai ser a tarefa de vocês, para refletir. E quem também só está me acompanhando aqui no canal, já fica também para vocês pensarem então um pouquinho. Qual que é o principal problema da divisão clássica da história adotada pelos historiadores europeus no século XIX? Já coloquei aqui, mas aí, agora reflete. Qual que é? Quais são os problemas da divisão lá de pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea? Lembra?
Tu acha válido considerar que que a história do Brasil começou com a chegada dos portugueses em 1500? Tu acha então, na verdade, realmente válido que a história só começa a partir de 1500 com a vinda dos portugueses? Tu vai me justificar essa resposta, tá? Se quiser, pode comentar aqui embaixo no YouTube, né? Quem são os meus alunos? Vão ter que agora ir lá para o Google Classroom para fazer essas atividades no caderno, tá bom? Gente, essa é a minha aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi feito com muito carinho. Agora que eu vou saber se ficou até o final do vídeo, né? Porque agora tu vai ter que escrever, comentar aqui, tá? Hashtag amo história. Aí eu vou saber se tu assistiu então até o final do vídeo, tá bom? Gente, desculpa o vídeo longo, mas realmente é uma videoaula, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, escreve aí, hashtag amo história, que aí já vou saber quem assistiu até o final. E também comenta, então, assim, dúvidas ou que queiram interagir agora com o professor para a gente continuar o bate-papo aqui e no Google Classroom, tá bom? O meu meme da semana, né? Na verdade é uma foto minha estudando. Posta tua foto estudando, tá? É uma forma divertida, então, para a gente encerrar esse nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês estão me acompanhando aqui agora como novo, né? Já peço, então, para tu curtir o vídeo, né? Todo mundo curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vai ter outras videoaulas e a gente vai continuar esse bate-papo aqui, então, agora no nosso tempo de estudar história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijo grande do professor e a gente se vê então na próxima videoaula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.